Continuando aqui nosso levantamento de dados, agora a gente vai pensar sobre a parte de fraude, parte de defesa, né? Defesa dos alimentos, cadeias vulneráveis. Vamos fazer um levantamento, então, sobre essas informações. Primeiro, avaliar situações de ameaças que nós temos para a food defense. Então, procure furos aqui. E aqui a gente vai entrar na parte de acessos da fábrica, portaria, acesso aos setores, né, como funciona, inclusive até um prestador de serviço que está lá dentro, ou às vezes um pessoal que vem descarregar ou carregar algo, qual o acesso que ele tem dentro da empresa. Procure ameaças relacionadas a pontos críticos, como armazenamento de produtos químicos, né, da empresa, como caixa d'água, pontos de áreas de reações químicas ou áreas que têm informações sigilosas, dados sigilosos. Busque essas ameaças, essas brechas para ameaças. Você pode até, nos KPIs aqui, se você tiver testes de portaria, já feito testes, normalmente a gente faz testes com intruso, né? Então você coloca um intruso para entrar na fábrica, vê se ele primeiro vai passar a barreira da portaria e depois se ele consegue dentro da fábrica andar para lá e para cá, mexer nas coisas que tem ali, conferir se você está realmente tendo um bom controle de acesso. Então, a gente faz esse teste do intruso para isso. Se tiver esse dado, já reforça ele aí, já levanta ele também, que ele vai nos ajudar, né? Bom, então a gente tem ameaças ligadas às possíveis sabotagens e as vulnerabilidades ligadas à fraude. Então, pontos que hoje você enxerga ali preocupação real mesmo em relação à fraude. Se você já tem o estudo aí de fraude, você já pode puxar isso do seu estudo de vulnerabilidades. Às vezes já tem. Às vezes é feito lá na qualidade, a maioria das vezes, né? O pessoal nem sabe para que existe aquele estudo direito. Que nossa ideia aqui, nos gestores, é sempre trabalhar os temas com conexão, envolvendo as áreas. Esse é sempre nosso objetivo. Mas nesse momento que a gente está pensando e construindo, talvez esse não seja o cenário. Tá? Então, puxe esses pontos, né? Então, entra aqui, matérias-primas sensíveis. A gente pode focar nesse ponto também. Eu posso focar em situações de histórico, de problemas de fraude de matérias-primas. Que já é comum, leite, sei lá, óleo, azeite, café, matérias-primas que tem um dado histórico já de fraude bem alto. Posso aproveitar essa informação, que é uma informação pública, para mencionar as brechas que a gente está tendo em relação a isso, porque às vezes é um controle que eu tinha que estar fazendo internamente para conferir e não estou fazendo. Levantar as brechas. Levantar também brechas em relação a situações internas que são vulneráveis para fraude, por exemplo, pontos de pesagem, pontos de processo que às vezes eu tenho que ter, ou é medido de alguma forma, a produtividade do setor. Talvez isso até no final leve ao pessoal, à equipe, ter bonificação na área, ou bonificação para o cargo, e talvez possa levar as áreas a omitirem informação, a adulterar informação. Então, a gente pode, se houver algo palpável, né, algo que a gente consiga demonstrar mesmo, uma evidência, a gente pode levar esses pontos para pensar, tá? O levantamento de situações que podem depois ser melhoradas. Então, aqui entra os KPIs, né? Só reforçando, cumprimento de controles críticos. Os incidentes aqui, junto também com essas situações, são importantes de se colocar. Lembrando que a gente tem que... todo sistema de gestão faz um levantamento das situações emergenciais e incidentes, para que a gente tenha uma medida de contenção rápida. E aqui vai entrar incêndio, vai entrar situações naturais, desastres naturais, às vezes alagamento, destelhamento. São situações que demandam ações rápidas. O próprio ataque de intruso entra aqui. No incidente também entra recolhimento. Então, o tempo de resposta, como que a gente age para resolver problemas. Se a gente teve situações que não foi possível agir rapidamente, conter o problema e isso se transformou em algo mais sério. Se isso aconteceu, você vai puxar o histórico, também levantar pontos aqui, tá? Situações, então, de incidentes
situações de recolhimento e situações de fraude e defense, tá? Bom, gestão de crises, né? Rastreabilidade e recall, aqui já puxa um pouquinho, como a gente falou de incidentes, a gente já fala do incidente do recolhimento. Agora, o que acontece? Qual que é a diferença de um incidente e uma crise? Todo incidente pode levar a uma crise, como eu disse agora, destelhamento, incêndio, né, alagamentos, um vazamento de produto químico. Quando eu analiso o incidente, eu analiso o tempo de resposta que eu tenho para conter aquilo. E até o próprio recolhimento entra nesse esquema. Por exemplo, eu identifiquei uma contaminação de um produto, eu tenho que fazer o recolhimento. Se eu agir rapidamente, seguindo a minha medida de contenção, com certeza eu vou tirar esse produto do mercado antes que ele seja consumido, ou antes que o desastre seja maior, a consequência seja maior. Quando eu não consigo agir na contenção efetivamente, provavelmente, dependendo da situação, eu vou ter uma crise instalada. Eu vou ter algo que vai impactar pessoas, se for no caso de um recolhimento, né, de consumo do produto contaminado, mas eu vou ter casos também que pode ser interno, por exemplo, situações que eu não consegui conter um incêndio, alagamento que acabou com vítimas dentro da fábrica. Então, algo que coloque em risco a vida das pessoas, seja pelo consumo ou seja pela ação que aconteceu, gera uma crise. Tudo que afeta a imagem da empresa, que a mídia se interesse por notificar, por exemplo, ou por divulgar, que afeta as pessoas e que afeta o meio ambiente, um acidente grave com o meio ambiente, um vazamento de um produto contaminado nos rios. E isso é uma crise. Isso afeta a empresa. E quando eu chego a ter a crise, e aqui entra um recolhimento, um recall, quando ele já consumiram produtos, já tive vítimas, já tive casos sérios relacionados a isso. Então, quando eu chego nesse ponto, eu tenho uma crise. E quando a crise já está instalada, eu tenho que gerenciar a crise. Aí já não é mais conter, porque o problema aconteceu. Eu vou gerenciar a situação, eu vou resolver, eu vou atender se tiver vítimas, eu vou ver como que eu vou, o que eu tenho que fazer com família, a empresa. Eu vou ter que falar com a mídia, eu vou ter que dar entrevistas, eu vou ter que emitir notas. A gestão de crises é um pouco mais, ela já é mais séria, porque já está instalado, tá? Então, é essa a diferença, por isso que eu puxo aqui. Aí entra rastreabilidade e recall também. Então, nós podemos analisar aqui se houveram esses cenários, né? Aqui eu posso buscar os tempos também para fazer uma rastreabilidade. O tempo, por exemplo, de resposta, de comunicação, quando eu faço uma simulação de recolhimento. Vamos lá, né? Talvez vocês vendam aí para um cliente, para uma indústria que vai processar o produto de vocês. Como que é esse tempo de resposta? Você comunica até ele te devolver, até você agir. É uma simulação. A gente pode testar. Podemos simular o preenchimento, por exemplo, dos formulários da Anvisa, o tempo que a gente gastaria para fazer a carta, para fazer a nota de comunicação, né? A justificativa do que aconteceu. Como será o nosso plano de mídia, para quem que a gente vai divulgar. Então, essas simulações nos ajudam a gente entender se a gente está rápido, não está. Aqui você vai buscar como são situações que não são rotinas, diferentes do que a gente estava falando até agora. A gente falou de controles, processo, PCC. Isso aqui são situações que pode ser que não tenha nunca nem acontecido, nenhuma crise, nenhum recolhimento real. Então, você vai puxar os testes realizados, se eles têm sido eficazes ou não, né? Ou não. Aqui puxar se você tiver indicadores sobre esse tempo de rastreamento de um lado para outro, porque quando a gente faz a rastreabilidade, a gente consulta do produto à matéria-prima e também a gente faz o contrário. O tempo de decisão para recall, por exemplo, eu posso fazer os testes do próprio preenchimento, mesmo que eu falei, dos formulários da Anvisa, para ver a rapidez da gente fazer aquilo, da gente decidir, tomar as decisões dentro de uma simulação, tá?
Então, eu vou puxar mais as simulações e talvez a gente não tenha nada aqui na simulação de errado para demonstrar. Claro, se não é o caso, se você já passou por uma situação de recolhimento, né, de recall, aí aqui é um dado importante para você levantar. Mas mais do que o dado em si do recolhimento, a gente precisa demonstrar a causa, o porquê que aconteceu isso e as consequências que a gente obteve, a rapidez que a gente conseguiu para minimizar os impactos, tá? Bom, aí a gente vai trabalhar a sustentabilidade também, é um item que a gente precisa levantar informações. Vocês sabem que todas as normas hoje de segurança de alimentos e qualidade, ela já prevê ações para a questão de sustentabilidade. Aqui a gente vai definir, né? Nós temos a importância disso relacionada a impactos do consumo de água, consumo de energia, geração de resíduos, junto com as mudanças climáticas. Isso afeta a indústria, afeta a segurança dos produtos e afeta a continuidade dos processos. Porque eu posso ter falta de matéria-prima, eu posso ter perdas de produtos em áreas de armazenamentos extremamente quentes. Tem várias situações aqui que elas estão juntas. As alterações climáticas que a gente tem acompanhado, elas são decorrentes de situações que têm relação direta com a forma que se comporta em relação ao meio ambiente, os impactos ambientais. A gente sabe que isso tem relação, né? Quando você descarta um resíduo errado, quando você contamina um rio, quando você contamina solo, isso deixa o nosso sistema como um todo, né, confuso, atrapalhado, e a gente tem a consequência nessas alterações de clima, muito quente, muito frio, temporais. Uma coisa está ligada à outra. Fora que a gente tem aqui o consumo de água em excesso, o consumo de energia em excesso. Então, pensar isso é importante para a indústria de alimentos, porque se eu gero um impacto ambiental, isso retorna para mim de alguma forma. Então, analisar isso internamente, como que vocês têm se comportado em relação a isso, ao uso de água, né, resíduos, contaminações químicas geradas, se tem ETE, estação de tratamento de efluente. E aí vamos puxar dados, parâmetros de utilidade conforme, por exemplo, se está dentro de uma normalidade, já tem uma reutilização de água, por exemplo, aí você de repente tem já uma taxa medida em relação a isso, ou uma redução de consumo de energia também previsto dentro desse contexto. Incidentes ambientais que você pode monitorar aqui, principalmente quando a gente tem tratamento de efluente, pode acontecer. Reutilização de água, a questão de energia, usar sistemas alternativos de energia. Levantar dados para esse ponto para entender. Nós já estamos contribuindo de alguma forma, e claro que muda de uma indústria para outra. Tem indústria que usa muita água. Outras que já nem usa água no processo, é diferente um pouco. Cada uma vai olhar para o ponto de maior consumo e problema dentro do seu segmento e propor uma ação. A gente precisa ter uma ação. Se hoje nada é feito, não existe um olhar para essa questão, nem que seja reutilizar água, sistema alternativo de energia, nem que seja a questão de resíduos, separação adequada de resíduos, potencializar os recicláveis, né, diminuir os resíduos que vão para aterro ou para outras destinações. Alguma ação deve existir. Se não existe nada, no seu levantamento você pode colocar isso, né? Não há ainda uma preocupação com as questões de sustentabilidade, que isso hoje a gente até diretamente pode não perceber o impacto, mas indiretamente a gente já está vendo com as próprias condições climáticas que a gente está enfrentando, tá? Por isso que é uma informação para a gente levantar. Aí aqui a gente pode trabalhar outra questão de portfólio de projetos e investimentos. Então, projetos novos, melhorias na empresa, investimentos destinados, direcionados à área de qualidade ou que beneficiam também a qualidade e segurança dos alimentos. Eu posso analisar aqui o direcionamento de recursos para o sistema de gestão. Uma melhoria estrutural que está sendo feita para uma questão de necessidade, ajustando a portaria da empresa ou fechando os acessos todos para poder melhorar essa condição, né? Eu posso avaliar os projetos, como que os projetos estão sendo executados, se é uma melhoria, de repente, num equipamento. Isso está acontecendo? Eu estou realmente, porque também às vezes a gente prevê as melhorias,
mas elas nunca acontecem. Eu fico com um projeto no papel, parado, sem avanço. Você até tem projetos abertos, mas não conclui os projetos. Então, faça esse levantamento, mostre. Aqui também você pode puxar ações que já foram registradas, situações que já foram solicitadas, às vezes estão até com ordem de serviço já aberta. Às vezes até a diretoria aprovou, mas parou na manutenção. Então, busquem esses projetos que estão abertos, que têm relação com o sistema de gestão e verifique se isso está sendo executado ou não. Tá? E se já tiver tido melhorias, verifiquem se está tendo ganhos na performance, até para demonstrar que aqueles recursos destinados para uma ação específica da gestão da qualidade, que realmente foram positivas, reverteram em ações positivas. Tá? Então, aqui nosso objetivo, como eu disse, levantamento de dados. Estou reforçando aqui em todos os slides, né? Da qualidade para a diretoria. Outros dados: auditorias, verificações e melhoria contínua. O processo de auditoria, de inspeção, de fiscalização, de certificação, auditoria interna, são processos que contribuem com a melhoria dos nossos processos. É uma pessoa de fora que está avaliando a situação do sistema e está levantando pontos. Então, é importante a gente puxar esses dados, levar realmente, dar muito valor para os dados de avaliação, os resultados de auditoria, aí resultados de reincidência de problemas. Quantos problemas que eu estou tendo que estão se repetindo, né? Quantas situações que estão acontecendo que, ao invés de melhorar, eu estou vendo que eu não estou evoluindo nelas. Então, levantar esses pontos. Aí eu posso olhar também as não conformidades que foram abertas e se elas foram fechadas. Se a gente teve um olhar para elas, se a gente conseguiu melhorar. A reincidência dos problemas é interessante porque a gente demonstra a eficácia das ações que nós fizemos. Quando tem uma não conformidade, a gente sabe que a gente vai agir numa correção imediata, mas depois a gente vai estudar a causa e vai avaliar, prever uma ação corretiva, que é para não acontecer mais. Então, a reincidência demonstra que a gente não foi eficaz naquilo que a gente fez. Por isso aqui, a porcentagem da eficácia confirmada, redução de reincidência, são pontos que a gente precisa trabalhar. Estamos trabalhando com a auditoria e as verificações de forma que elas sejam em prol da melhoria contínua ou a gente está fazendo isso só por fazer? Só mais um registro, né? Só mais uma informação obrigatória do sistema de gestão. É isso que a gente tem que olhar aqui, tá? Então, puxem esses dados, puxem informações de não conformidades, porque não adianta a gente ficar repetindo problemas que a gente está perdendo tempo. Estou fazendo auditoria interna, estou tendo sempre os mesmos desvios. Não faz sentido nenhum. Bom, então esses são alguns pontos, tá? Eles não são todos os pontos possíveis, mas vejam que eu mapeei aqui situações dentro de um sistema que vão refletir como que está o processo, como que está a eficácia de tudo isso. Qual é a minha sugestão para vocês? Puxe informações desses pontos, tá? Monte um relatório, monte um documento para que você vá apresentar para a diretoria. Seu propósito com esse levantamento é trabalhar dentro de um planejamento estratégico. Puxando aqui, diretoria, gestores de área participando disso, pense numa reunião, mas como é algo que você pode envolver pessoas dali para frente, você vai ter que falar, né, solicitar com a diretoria, primeiro junto à diretoria, se você pode fazer isso, se tudo bem você discutir sobre esses pontos. Talvez, num primeiro momento, eles queiram ter acesso a esse relatório. Então, monte um relatório, apresente o relatório, sempre com o intuito do seguinte. Fala, olha, eu, como gestor da qualidade, estou mapeando diversas situações dentro da fábrica que podem nos levar a consequências financeiras, consequências para qualidade e segurança, e que nós precisamos trabalhar com o tempo. Então, para que a gente tenha um bom direcionamento, para que o planejamento estratégico da empresa esteja alinhado à qualidade, eu fiz um levantamento de pontos sensíveis do sistema, fiz um relatório de situações que valem a pena a gente pensar sobre elas na hora de fazer um planejamento. Então, aí eu vou pensar que direcionamento eu vou dar, onde que eu posso melhorar, é uma equipe,
Eu tenho que melhorar a distribuição, meu organograma? Ou será que eu tenho que focar nos equipamentos ou focar numa automação de processos? Onde está, né, onde eu vou direcionar meus esforços? Ou é uma questão estrutural da fábrica mesmo, que precisa ser melhorada? Ou até mesmo um entendimento dos gestores das áreas e até da diretoria. Onde está o ponto ali que está me gerando essas situações que levam a consequências? Então, esse é o objetivo do levantamento, para que a gente possa sentar e fazer um planejamento estratégico. Todo sistema de gestão demanda um planejamento estratégico. E aqui, para que a gente consiga fazer isso, ter uma sequência, eu utilizo muito o conceito que vem lá da FSSC 22000, que está previsto na norma na ISO 22. Tem uma orientação sobre planejamento estratégico que ela é válida para qualquer sistema de gestão. Tá? Então, a ISO ela ajuda a gente nesse ponto, então eu empresto essa informação para o sistema, independente se você é ou não é certificado nessa norma. Isso não importa, nós estamos aqui construindo uma gestão de qualidade, formando gestores. Então, a gente tem que ter esse senso crítico, tem que pensar em formas estratégicas de descrever tudo isso. E essa é uma forma para a gente chegar lá, tá? Eu estou emprestando essas diretrizes da norma para a gente chegar lá. Mas o primeiro ponto é esse: montar um relatório com essas situações que você já conhece. A partir dali, a gente vai fazer as novas ações, seguir aqui com os novos trabalhos, tá bom? Com a sequência. Vamos lá, então?